Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico, novo negócio fechado no São Paulo, muita coisa acontecendo e eu trago aqui nesse vídeo recheado de todas as últimas informações, últimas notícias, tudo que acontece, tudo que rola no nosso mais querido e mais amado São Paulo Futebol Clube, o maior clube do mundo. Eu sempre atualizo vocês de tudo. Galera, sem enrolação, bora pro vídeo, mas antes, vão tacando o dedo no like aí, vão deixando like, o like ajuda demais, dá mó moral aqui pro canal, pro trabalho diário, pro trampo aqui da nossa mídia alternativa. Por isso que eu peço like pra vocês. Então vão tacando o dedo no like aí, que ajuda demais, contribui e não custa nada, é de graça. Então, antes de nós irmos pro vídeo, vão deixando o dedo no like. E galera, um recadinho espetacular da parceira aqui do canal, a Gringo, que pode te ajudar demais. Como assim? Como que a Gringo pode te ajudar muito? Agora é o mês dos licenciamentos, né? Começam os licenciamentos dos veículos de São Paulo, placa de São Paulo. E pra você não ficar com medo de rodar com o documento atrasado, ter medo de blitz, né? Ficar rodando irregular, a Gringo te ajuda a regularizar no parcelamento das taxas dos débitos veiculares. Se você tiver débitos pendentes como IPVA, multa, qualquer tipo de coisa nesse sentido, né? Você não irá conseguir licenciar. E se tiver aí se não tem o valor total, a Gringo te ajuda parcelando esse valor. É muito bacana. Eu te digo, eu quero usar, como é que eu faço? É só ir no primeiro link da descrição ou no primeiro comentário fixado. E quem tá assistindo esse vídeo pela TV, vai nesse QR Code aqui. E aí você já baixa o aplicativo da Gringo, coloca a placa do seu veículo para consultar, né? Faz a consulta da placa para você puxar o que tem de débitos. Tem de IPVA, multas, qualquer tipo de débito que tiver, a Gringo você vai ver aí e a Gringo parcela em até 12 vezes. E tem mais um outro benefício maravilhoso. Parcelou com mais de 10 vezes, pode parcelar até 12. Mas se você parcelar com mais de 10 vezes, usando o meu cupom TIDICO20, você ganha até 20% de desconto nas parcelas. Então é muito legal, né? A Gringo te ajuda demais. É só ir no primeiro link da descrição ou no primeiro comentário fixado para baixar o app, ou para quem tá assistindo pela TV, baixa por esse QR Code aqui. Só colocar o QR Code aí, tá aqui na tela, só apontar o celular para esse QR Code para quem tá na TV e aí você já terá acesso ao aplicativo da Gringo, faz a pesquisa pelo app, coloca a placa do seu veículo, faz a pesquisa dos débitos e aí você pode pagar da forma como você quiser, em até 12 vezes, parcelando em acima 10 vezes. Não esqueça de usar meu cupom TIDICO20 para ganhar mais descontos ainda na parcela. Desconto de até 20% nas parcelas. É muito bacana. Tá esperando o quê? Não vacila não, a Gringo ajuda demais e é espetacular, eu super recomendo. Valeu, Gringo! Galera, é o seguinte, acabou de acontecer de última hora, o nosso volante, né, que já jogou de zagueiro, menino da base, Negrutti, jogador promissor, não é muito promissor, igual um Rian Francisco, igual, vai falar, Tidico, mas o Negrutti ele é meio campista, o Rian é atacante. Vou falar do Hugo Leonardo. O Negrutti ele é um jogador promissor, mas talvez não tanto igual o Hugo Leonardo. Ou igual o Matheus Ferreira, né? O Matheus Ferreira também eu acho mais promissor que o Negrutti. Mas o Negrutti ele é um jovem promissor do São Paulo que agora está negociado, martelo batido, negócio fechado. O Negrutti irá jogar pelo menos aí um tempinho no Atlético, clube de segunda divisão, né? Série B do Campeonato Brasileiro. O Negrutti está emprestado. E aí tem uma chance do Negrutti, uma chance gigantesca dele voltar. Contratualmente, com certeza ele vai voltar. Mas, quando ele se encerrar com o Atlético, pode ser que ele não volte pro clube. Nós já vimos isso acontecer. Não voltar pro São Paulo, né? Ser negociado ou com o próprio time ou com outro clube. Mas não tem cláusula de obrigação de compra, de opção de compra, não tem nada. É só um empréstimo com o Negrutti. Negrutti tem contrato com o São Paulo até 2030. E aqui entra numa discussão diária que nós temos, né? Que é muito verdadeira. São Paulo gere muito mal a base, faz de forma ridícula e desvaloriza a base. O São Paulo é muito incompetente, para não falar outra coisa, na forma como conduz os contratos da base, as negociações da base e da forma também como jogam no time profissional, né? Então o São Paulo é muito ridículo, né? O São Paulo deveria ter uma forma de fazer muito diferente e isso se atribui ao técnico também. Nós vimos que o Zubeldia não colocava o William Gomes, por exemplo,
tem que, na hora de contratar técnico, tem que falar assim, ó, amigão, você usa a base? Porque assim, nós não queremos mandar no seu trabalho aqui. Na hora de contratar um treinador, ele fala assim, você usa a base? Você gosta de utilizar a base de um clube? Porque aqui tem que colocar a base. São Paulo sempre investiu muito em base, tá jogado às traças, porque era o Belmonte que cuidava e depois outros incompetentes antes do Belmonte, né? Então Cotia tá realmente horrível, infelizmente isso nos dói muito, né? Mas se o São Paulo tivesse um trabalho minimamente profissional, minimamente sério desses caras que passam lá, a contratação do técnico, para não ter que mandar no técnico, para não ter que ficar uma saia justa, tem que falar, amigo, você tem o perfil de trabalhar a base? Porque o São Paulo faz isso, isso e isso. São Paulo tem um grande investimento em Cotia, tinha pelo menos, né? Era o que, aqui é um mimimi da minha parte, né? Era o que deveria ser feito. Aqui só para você entender, devia falar pro técnico, aqui só para você entender a estrutura organizacional, como é que funciona a parada, nós investimos muito na base, não queremos mandar na sua escalação, não é por isso que nós não devemos contratar jogadores mais experientes, não é isso, mas tem que acontecer em algum momento uma mescla da base de jogadores que estão pedindo passagem. Isso tem que ser conversado com o técnico no momento da contratação. Não pode contratar um técnico da cabeça, como muitos foram contratados, e aí depois de 3 meses, não gosta de usar a base. Esse aqui não vai usar a base. Ele não vai trabalhar tanto quanto fulano de tal. Isso não pode acontecer. Isso tem que ser uma escada no São Paulo. Isso tem que ser tratado com mais profissionalismo, mais seriedade. Não é para investir todo o time profissional e colocar 100% ou 80% dos jogadores da base. Não é isso. É porque em algum momento essa valorização dos jogadores da base precisa acontecer no São Paulo. São Paulo precisa ser muito mais profissional em relação a isso para não ter que emprestar o Negruti pro Atlético. Porque não vai usar, não vai ser utilizado, ou não virou da forma que virou. Acontecer o que tá acontecendo com o Negruti com um ou outro jogador da base é normal, a gente entende. Igual aconteceu com o Lucas Fernandes. Acho que muitos não vão lembrar do Lucas Fernandes. Acho que muitos não vão lembrar, alguns acho que vão lembrar do jogador Lucas Fernandes. Lucas Fernandes, quando ele surgiu na base, ele era um meio atacante que ele parecia que ele seria o novo Kaká. E foi certa a transição do Lucas Fernandes. Ele detonava na base e no profissional ele não jogou nada. Ele não jogou absolutamente nada e o São Paulo se livrou do Lucas Fernandes. Isso é uma exceção. Ele jogar tão mal como ele jogou, pela perspectiva, pela promessa, né, pela esperança que nós tínhamos no Lucas Fernandes. Então, acontecer isso é normal, é aceitável. Agora, o São Paulo queima e faz maus negócios e não consegue estourar nenhum jogador da base já faz muito tempo. Faz muitos maus negócios. Hoje o São Paulo, quando vende algum jogador, é surpreendente para nós, algum jogador da base. Isso parou de ser uma coisa do dia a dia do São Paulo. O São Paulo detonava nas vendas da base, na transição, como fazia isso. Agora ficou um time muito ridículo, muito ruim em relação a tudo isso. Então, no geral, não me agrada o negócio com o Negruti, porque é mais um jogador do São Paulo que, pelo que nós temos hoje, está se desvalorizando, está indo para um caminho que não está sendo valorizado, né? Então é isso, quero saber a opinião de vocês em relação a isso. Galera, BYD, o Nicola trouxe aí, né? Acho que foi o Nicola que trouxe isso daí hoje. Eu falei no vídeo passado da BYD, né? Que o São Paulo tava procurando naming rights. Muito provavelmente vai se encerrar com a Mondelez, né? Que tem aí o Morumbis, que deu o nome de Morumbis. E aí o São Paulo tava atrás da BYD. Agora o que nós temos aí é que está encerradas as negociações. Tá encerradas, né? De não vai dar negócio, pelo que nós temos hoje. Pode mudar isso, né? Mas no momento não vai dar negócio entre São Paulo e BYD por um naming rights, algum negócio, não vai virar a negociação, né? Negociações encerradas com a BYD, e aí o São Paulo corre atrás de outro naming rights. São Paulo está desesperado para colocar o nome de alguma empresa, fazer um contrato aí para mexer no nome, acho que do estádio, no naming rights mesmo, para vendendo a marca, né? Utilizando a marca São Paulo, ou Morumbi, ou Morumbis, utilizando, né, a marca para ter um apelo financeiro agora, para ter um patrocínio agora envolvendo o naming rights, que é onde as marcas querem entrar, né?
querem vincular o seu nome ao São Paulo por conta dos 20 milhões de clientes que nós temos. Mais, né? Mais de 22 milhões de clientes que a marca tem. Então, São Paulo, a BYD aparentemente está descartada, mas o São Paulo corre para fechar outra. Vamos ver como é que vai ficar isso. Galera, Harry Macis, uma situação assim horrorosa, né? Uma situação assim ridícula, de SAF completamente descartada. Tudo bem que SAF era um sonho que nós tínhamos, né? Já falei aqui 1 milhão de vezes também. Não é que eu acho o SAF a melhor coisa do mundo, não acho. Prefiro muito mais uma Leila Pereira, a forma como ela faz. Se bem que eu já falei aqui também que a Leila, o Palmeiras, ele com a Leila, ele é como se fosse uma SAF. No papel, né? De forma oficial não é uma SAF, mas na forma de fazer, o Palmeiras, para mim, ele age como se fosse uma SAF pelo nível de profissionalismo que a Leila implantou, que a Leila colocou no Palmeiras. Então é óbvio que eu preferiria não assinar uma SAF e ter uma Leila no São Paulo, mas como a gente sabe que isso é muito difícil de acontecer, porque os caras não me deixam SAF, nem ninguém investir no São Paulo, eu queria qualquer coisa que fosse além dessa gestão, que tirasse a gestão de lá. Mas é muito difícil disso acontecer. E agora, o Harry Macis falou que a SAF está completamente descartada, coisa que a gente já imaginava, né? Coisa que a gente já vê acontecendo na prática. O Casares, ele flertava muito com isso e parecia ser uma distração para nós, né? Parecia que era mentira o que estava acontecendo ali, que era uma ilusão, né? Tava aparentemente iludindo o torcedor. Isso era a impressão que dava da forma como o Júlio Casares fazia em relação aos seus posicionamentos e os seus discursos inflamados. Agora o Harry Macis, pelo menos, ele bateu o martelo. Tipo assim, não vai ficar mentindo mais pra nós, né? É tipo assim, vocês vão continuar torcendo pra essa gestão, pra essa diretoria lixo, pra essa diretoria horrorosa. É assim que eu recebo essa informação do presidente Harry Macis, tá? E aí ele fala ainda, e aqui vem uma coisa que pra mim não vai acontecer, que é separar o clube do social, né? Ele fala em separação, que era uma das coisas que a gente queria demais também, mas que isso também dá pra levar isso a sério? Nós, São Paulinos que acompanhamos, né? Que respiramos, que vivemos São Paulo, não dá pra levar essas informações a sério, né? A sério, infelizmente. Galera, mas vamos ver como é que vai ficar tudo isso aí, né? Vamos torcer pro melhor sempre. Galera, Cédric Soares, São Paulo tentando negociar o Cédric Soares e a situação de lateral. A Aurélio Bulta chegou, né? Precisamos torcer muito pro São Paulo encaixar com o lateral direito. Gosto muito do Lucas Ramon. Vamos esperar que ele não se lesione, que ele jogue o maior volume de jogos, né? Que ele é o melhor disparado e que esse Aurélio Bulta não é queimar a língua, mas que ele nos surpreenda, né? Porque até aqui é um cara que, assim, com todo respeito, não teve carreira nenhuma. Um cara que precisa provar muito pra chegar no São Paulo, pra jogar no São Paulo. Tomara que esse Aurélio Bulta chegando aí, ele jogue muito bem, porque é muito estranho o que acontece no São Paulo. Trouxe Cédric Soares, Mike foi afastado, Mailton foi emprestado, é tudo muito estranho o que acontece no São Paulo. E agora, mas o Cédric Soares tem que trocar, tem que negociar. E o São Paulo quer fazer um possível negócio. São Paulo ainda quer mais um volante, Thiago Maia. São Paulo quer contratar o Thiago Maia. Assim, eu não gosto. Não é que eu não gosto, eu não acho ele espetacular. Eu acho ele no máximo. Tô falando aqui com muita generosidade, viu? Tô falando com muita generosidade. Um bom jogador. No máximo. Teve uma boa fase no Flamengo lá. Hoje em dia não joga absolutamente nada. A gente sabe que no melhor momento dele ele foi um bom jogador. Então não me anima nada o Thiago Maia vir pro São Paulo, mas o São Paulo ainda segue interessado no Thiago Maia e ainda quer envolver o Cédric Soares num rolo. Se tu conseguir trocar o Cédric Soares no Thiago Maia, aí vale. Mesmo se tiver que mandar algum valor, mandar pouquinho, 2, 3 milhões, sei lá, mandar uma compensação financeira e mandar o Cédric Soares e trazer um Thiago Maia, aí eu acho que vale. O que me deixa curioso é por que o São Paulo tá tentando mais um volante, mais um meio-campista, né? Se chegasse e falasse, ó, nós nem queríamos meio-campistas, mas pra trocar o Cédric, o Thiago Maia é um jogador que interessa e tal, aí tudo bem. Mas o São Paulo, tudo bem, perdeu o Negrutti, mas o São Paulo já tem Pablo Maia, Bobadilha, Danielzinho, Marcos Antônio e outros, né? Tudo bem que tem o Luan que tá pra ir embora, acabou de emprestar o Negrutti e o Alisson é nosso. Aquela coisa horrorosa, né? Aquele jogador péssimo. Falo do jogador, óbvio. Ele é nosso também. E aí me espanta o São Paulo com movimentação. E trouxe o Newton, né? O Newton acabou de chegar pra jogar, né? Pedido do Dorival, que muito provavelmente vai jogar também, grande volume dos jogos. Me espanta tamanho volume, tamanha movimentação do São Paulo por volantes, por meio-campistas, né? Então, isso me dá indícios de que o Bobadilha
segue para ser negociado e pode acontecer da noite pro dia, como as coisas acontecem no São Paulo da noite pro dia, como nós vimos acontecer com o Alan Franco, né? Alan Franco a gente não esperava que fosse embora, foi embora e nos dá uma dica muito grande, né? É um indício apontado da bagunça que é o São Paulo em relação a planejamento, gestão, norte, toda essa situação. Então agora o São Paulo segue interessado no Thiago Maia para contratar, né? Quero saber a opinião de vocês em relação a isso. E aí, envolvendo o Cedric e não pagando quase nada, eu gostaria, porque para mim se livraria do Cedric de qualquer jeito. Então, numa troca envolvendo o Cedric, beleza, pode vir qualquer jogador, não é pior que o Cedric. Pode vir qualquer outro jogador. É muito difícil ser pior que o Cedric Soares. Mas vamos ver como é que vai ficar isso. E galera, o Icardi tem informação, mas não tem informação. Tem uma atualização que eu vou passar pra vocês, que é o que tá rolando nos corredores, lá nos bastidores, é de que o Icardi está descartado do São Paulo. Isso não é verdade, ninguém tem essa informação. Eu ouvi já de jornalista grande. Quando o Oscar tava pra vir, deu um furo, uma informação de que assim, ó, Oscar está descartado, chance nenhuma de vir pro São Paulo. No dia seguinte ele estava assinado. Bem como o Lucas Moura, já foi falado isso também, que ele não teria como voltar pro São Paulo e voltou em 2023. E o Rames Rodrigues também. Então não tem essa, tá? O Icardi, ele pode ser que esteja sendo contratado, nós nem sabemos. Nesse momento não tem grandes atualizações. Mas assim, nem para ser ninguém tem a informação que ele será contratado e ninguém tem a informação de que ele tá descartado pelos valores. Ninguém sabe absolutamente nada sobre isso. Que ele não aceita reduzir, não tem absolutamente... Ninguém sabe absolutamente nada sobre isso. Isso eu posso garantir pra vocês aqui. Então, tem um zoom de bastidor que fala que ele, né, que por enquanto tá meio que em stand-by a situação do Icardi, mas eu já vi na prática jornalista grande, aí jornalista que falava que tinha grandes informações, falar do Oscar, Oscar tá descartado, chance nenhuma de vir. E no dia seguinte ele tava lá, o cara não sabia absolutamente nada do que tava falando, ou passaram informação errada pra ele pra despistar. Então, não tem nada definido em relação ao Icardi. Significa que ele tá vindo, que ele tá assinando? Não. Significa que ele tá descartado? Também não. Nesse momento só tem o interesse do São Paulo e pode ser que esteja negociando com o Icardi ou pode ser que esteja descartado. Ninguém sabe ainda. Sabemos do interesse, do monitoramento de uma possível contratação do Icardi. Mas eu sempre vou apurando, atualizando, trazendo tudo aqui pra vocês em tempo real. O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Deixa nos comentários, comentem quem quiser deixar nos comentários alguma coisa. É isso aí, galera. Valeu e até a próxima.